Olá, estamos aqui em San Antonio fazendo o wrap-up para Oncologia Brasil. Está comigo o Dr. Max Mano, oncologista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Max, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Nós vamos rever aqui 3 áreas: adjuvância, neoadjuvância e metastático, com foco nos estudos de maior relevância, eventualmente até practice changing. Vamos começar pela adjuvância. Eu acho que vale alguns minutos de atualização do Affinity, agora com 6 anos de follow-up, mostrando uma diminuição no hazard ratio para 0,76, em linfonodo positivo 0,72, e dessa vez não houve diferença no receptor hormonal positivo negativo. Ainda não tem impacto de sobrevida global. Para mim, padrão ouro em linfonodo positivo, que infelizmente não recebeu a neoadjuvância que a gente em geral prefere por causa do KATHERINE. Exatamente. Claro, essas práticas vão mudar um pouquinho com a chegada do KATHERINE. A gente acha que vai ter menos pacientes, né, para o Affinity cada vez mais, né? Mas ainda assim foi um resultado importante. Eu saí com uma ideia muito clara que existem assim 3 grupos de pacientes, né? Alguns de muito baixo risco que vão fazer o APT, ou o TDM1 agora talvez, né? Exato, nós vamos falar disso aqui no segundo. Muito alto risco, linfonodo positivo, que é duplo bloqueio. E aí um intermediário com T2N0, com TCH talvez esteja de bom tamanho. Acho que o estudo foi bastante esclarecedor nesse ponto. O nosso algoritmo ficou assim no WOC também, quer dizer, tumores menores de 2 centímetros, TH ou TDM1, nós vamos chegar daqui um segundo no ATTEMPT, pacientes com linfonodo positivo, claramente bloqueio duplo anti-HER2, e o grupo N0, basicamente de 2 a 5 centímetros N0, provavelmente trastuzumab isolado sem bloqueio duplo. Acho que isso ficou razoável. Vamos para o ATTEMPT. O ATTEMPT, a meu ver, foi um estudo mal desenhado, talvez forçado para ser mal desenhado. Mas o ideal é que tivesse sido um estudo de não inferioridade, TH versus TDM1, randomizado 1 para 1 e assim por diante. O que acabou sendo feito foi um estudo randomizado que comparou toxicidade somente com o endpoint primário, e o TDM1 basicamente é um fase 2 grande de 383 pacientes, como foi o APT, o TH. Então, vamos rever os números aqui. 3 anos, 97 e alguma coisa para TDM1, só 2 recorrências de 383 pacientes aos 3 anos à distância, que é um número que foi até melhor numericamente que o TH e até melhor que o APT, do que o TH do primeiro estudo. Vamos incorporar isso na prática para todo mundo? Há algum grupo que você ficaria desconfortável em usar TDM1? Esse estudo, eu achei que a população acabou sendo muito parecida com a do APT, né? Ele está muito enriquecido para tumores com hormônio positivo. Então, isso é um fator que... Foi 75%, se eu não me engano. O outro era 80%, né? Então, é um fator que tem alguma atenção, porque às vezes as recorrências são jogadas para mais tarde. Né? Fundamental ver o segmento a longo prazo, mas é pouco provável que ele venha a ser inferior ao esquema TH. Agora, o grande objetivo, né? É um grupo de pacientes de bom prognóstico, né? O grande objetivo aqui, que era a questão da tolerabilidade, não ficou tão claro, né? Em algumas coisas vai melhor com TH, em outras vai melhor com TDM1. Então, eles tiveram, acho que 17% de suspensão, 16 ou 17. Não, acabou um ano, né? Não é igual a nossa igual. Mas a nossa prática não é tão comum. Eu nunca usei na adjuvância, óbvio, mas na doença metastática é raro. Eu tive que suspender, mas eu tenho pacientes 3, 4 anos, uma que agora já está 5 anos já tomando TDM1, quer dizer, a maioria não precisa parar nada, né? Até me surpreendeu, mas é o mesmo número que foi no KATHERINE, né? O mesmo número, exatamente, bateu igualzinho, né? E também, assim, você olhando bem, mais de 90% passaram de 6 meses, que provavelmente é suficiente, né? Eu também concordo. Não precisa mais 6 meses, Esse estudo de 6 versus 1 ano ou 3 versus 1 ano vai demorar necessário. 50 anos de novo para ser feito, mas se for uma preferência forte da minha paciente, ela entender os efeitos colaterais de cada uma, as diferenças, né? E eu tenho forte suspeita que as mulheres vão ter um atrativo pelo TDM1, forte suspeita. Não vejo problema, mesmo com o segmento curto, com esses números, né? Eu acho que dá pra... Um ponto que eu estava conversando com a Ingrid Maia, que é uma brasileira coordenadora de mama, a Vanderbilt, ela falou talvez um grupo que eu ficaria com medo é um grupo, por exemplo, que é
o HER2 veio 2 cruzes e o FISH veio amplificado. Será que esse grupo verdadeiramente é HER2-driven? Será que não é melhor fazer um TH para esse grupo? Eu achei um bom ponto que ela levantou. Lembra o estudo do Otto na ASCO? Paciente que era heterogêneo. Zero de resposta, né? Um bom ponto. Então eu acho que é um elemento que talvez entre na equação. Aqueles que a gente chamou de HER2 positivo pela definição do HER2, mas que não era 3 cruzes e assim por diante. Eu acho que é um ponto interessante que ela levantou. Vamos para neoadjuvância agora. Keynote, pode ser? O Keynote, mas antes de a gente falar estudo por estudo, vale a pena mencionar que nessa San Antonio 2 estudos de neoadjuvância com quimioimuno foram apresentados. E na ESMO 2018 tinha o estudo do atezo, do Durva, desculpe, o Guepar-Nuevo, que foi apresentado. Então agora nós temos na literatura 3 estudos, o Keynote 522, o Guepar-Nuevo e o NeoTrio, né? Isso, o NeoTrip. Vamos falar do Keynote um pouco. O Keynote é um estudo grande, né? Mais ou menos 600 doentes, 400 por braço de pembro e 200 por braço com placebo. Então era quimio-neo, carbopaclitaxel, 12 semanas, seguidos de AC a cada 3 semanas vezes 4. E houve um aumento de PCR rate de 50% para 64%. E já é um trend para event-free survival, e já está começando a abrir a curva, o follow-up hiper curto. Você acha que passa? Você acha que aprova pelo FDA com PCR como endpoint? Não sei, acho que eles estão mais cautelosos, né, com as coisas que aconteceram aí, história, né, o bevacizumab na adjuvância, que aumentava PCR, etc. Então eu acho que a empresa vai ficar mais cautelosa, eu acho que eles vão esperar a próxima atualização para ver se as curvas realmente se separam. Se disease free abrir, acho que passa. Acho que sim, mas acho que na próxima atualização, eu não acho que vai ter submissão já nesse momento. Assim, eles vão ter um pouquinho de cautela, né? Teve a história também do pertuzumab, né? Tudo bem, é uma droga legal, espetacular, mas era uma abertura maior. Não foi universal o benefício. Então eles liberaram total na neoadjuvância e quando saiu a FINT deu uma dúvida, né? Na hora ali, né? Que veio aquelas curvas quase em cima da outra. Acho que vai ter que ter um pouquinho mais de segmento, sabe? Então, o Guepar-Nuevo é um estudo com Durva que foi apresentado na ESMO e o grupo que fez uma diferença foi o grupo que recebeu um pouquinho de Durva, depois começou químio. E esse grupo teve quase 20% de diferença, 41 para 61 de PCR rate. Estudo bem pequeno, 170 e poucos pacientes. E o p-value foi borderline. Foi significativo, mas foi borderline para esse grupo que recebeu o Durvanel. E agora foi apresentado esse NeoTrip pelo Cadiani, né? Pois é. E aí foi totalmente negativo. Totalmente, né? Então... Quais as suas potenciais explicações aqui? Por que tão negativo versus, por exemplo, o Keynote ou mesmo o Guepar-Nuevo? Bom, pode ser diferença nas populações, né? Diferença na atividade das drogas mesmo, talvez o pembro tenha mais atividade. Eu acho que uma diferença muito importante nesse histórico vai ser ter um biomarcador num caso, no outro não ter, né? Porque no pembro aparentemente não depende de um biomarcador, pelo menos até agora isso não ficou muito claro. O PCR rate aumentou, perderam negativo, perderam positivo, embora perderam positivo foi tudo melhor, né? A químio foi melhor, né? Os pacientes vão melhor de maneira geral. Em geral, né? Exato. Então eu acho, enfim, isso pode ser um problema para quem desenvolve essa molécula, né? Esse é um estudo menor e, assim, foi salientado muito até pelo discutidor a questão de não ter antraciclina, porque tem alguns dados que parece que a interação com a antraciclina, né? O Tonic Trial é claramente a melhor droga para combinar com o checkpoint. Esse paper da Nature foi a doxorubicina. Exatamente esse estudo era só carbo e paclitaxel. Ela foi feita depois da cirurgia, né? Sanduíche, ninguém nem faz sanduíche mais Não hoje. sei, eu acho que não dá para descartar, tem que esperar o grande impassion, né, que está sendo feito e tal, então a gente vai ter mais dados aí. Acho meio precipitado dizer que o atezo não vai ter atividade, né? O mais provável é que ele tenha atividade semelhante. Em geral, as drogas se comportam de maneira mais ou menos semelhante. Concordo. Eu acho que vale a pena agora a gente tocar na doença metastática, embora os 2 mais incríveis estudos, nenhuma das drogas foi aprovada, elas estão na iminência de serem aprovadas. E aqui vale o trastuzumab de Rustican, que é o DS8201A, uma droga da Daiichi, que agora está em parceria com a AstraZeneca,
por mero 8 bilhões, uma coisa assim, compraram 50% da droga. A droga, na 205ª linha HER2 positivo, é um antibody drug conjugate, teve 61% de resposta, com progression-free survival de 16 meses. É um número absurdo. Totalmente. Agora, vale aqui falar da toxicidade. Teve 20% de neutropenia grau 3-4 e, mais grave, 13% de toxicidade pulmonar, com 2% de mortalidade por toxicidade pulmonar. Você acha que essa droga passa? Eu acho que no contexto metastático, onde os pacientes têm pouca opção e acabam indo a óbito em pouco tempo, sim, mas eu penso na adjuvância vai ser complexo. Porque você viu, os números estão acima de 90% de cura, né? Exato. Como é que você vai botar uma tem que droga pegar alto risco, que pode ameaçar alguém. Pneumonite? Exato. Não vai ter que ser, talvez em situações de altíssimo risco, ele vai ter um papel. Eu concordo. Ou eles acham uma solução para pneumonite, com acerto da dosagem, esquema, sei lá, né? Talvez tenha alguma correção. É que a droga vai aprovar, para mim, não tem nem dúvida, né? Mas eu concordo, quando for começar a estender para situações de cura, a toxicidade começa a ficar mais relevante, né? Talvez, inclusive, aprove sem fase 3. Não vai precisar fase 3. Não 61%. Faz sentido randomizar. A droga dá 60% 61%, em terceira, quarta linha. Não, só relembrando, guys, TDM1 na segunda linha no Emília tem 41% de resposta. Exatamente. E nós estamos falando 61, pós-TDM1, pós-pertuzumab, pós-everything. Espetáculo. Então aqui não tem como não aprovar um progression-free survival absurdo. Por fim, temos que falar de tucatinib. Essa molécula anti-HER2, tipo parecida com o lapatinib, só que não inibe anti-EGFR, e obviamente então não tem quase diarreia, muito discreta e um forte inibidor. E num estudo randomizado em pacientes que malograram pertuzumab, trastuzumab e TDM1, receberam então capecitabina com trastuzumab placebo ou capecitabina, trastuzumab e tucatinib. E aqui teve aumento de sobrevida global. Sobrevida, né? Hazard ratio 0,66. É um número absurdo. Teve aumento de tudo, né? De taxa de resposta, de tempo de progressão. E a resposta foi 41% versus 23%. Tempo de progressão, sobrevida global e o cérebro. Né? O cérebro, esse aí foi mais espetacular. Né? Porque esse estudo teve um diferencial que geralmente não é feito. Os estudos não obrigam imagem cerebral. Você faz se tem sintomas, tal, né? Então aqui eles fizeram obrigatória essa ressonância magnética e tem uma prevalência altíssima, né? 50%. Metade dos pacientes do estudo tinham meta cerebral. Alguns até com doença em progressão. Exato. E assim, a diferença no controle da metástase cerebral ao longo de um ano foi muito absurdo. grande. Não, o hazard ratio foi 0,48 para o grupo de meta cerebral. Essa droga aprova com certeza. Ela aprova e vai para frente. E vai impactar e ela vai logo depois do TDM1, né? Não, ela eventualmente vai, mas eu digo... Hoje o algoritmo, então, ela aprovar vai ser trastuzumab, pertuzumab, taxano, depois TDM1, depois já vem o tucatinib. Ou o deruxtecan, vamos ver, né? Talvez, pode ser, mas aqui eu tenho um fase 3 para sobrevida global. Talvez por último. O trastuzumab deruxtecan vai ficar para um pouquinho depois. Mas é um essa é a minha impressão. Né? Quanta opção, mas né? estamos melhorando. Nossa, então é isso, guys. San Antonio, 2019. Falamos de adjuvância, neo e metastático, os elementos mais importantes. Foi um ano bom para San Antonio. Max, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela atenção.